Olá, bem-vindos ao nosso estudo, Iniciação ao Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 33. De graça recebeste, de graça dai. O que nós vamos estar falando um pouquinho nesse capítulo? Sobre a mediunidade. Nós devemos receber pela mediunidade, né? Por que o exercício da mediunidade não deve ser cobrado? Né? E se essa mediunidade for comercializado? E como que é a remuneração espiritual? O que nós fazemos? Como que nós recebemos todas essas, vamos dizer até que todas essas graças de Jesus, ou enfim. Então, o assunto hoje vai ser sobre isso, né? Dando até continuidade aos capítulos anteriores, estudado pelo Walter, pela Priscila, né? De mediunidade. Então, vamos fazer a nossa pequena prece, agradecendo a espiritualidade pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de cada dia nós podermos estar desvendando os nossos olhos, enxergando mais todos os motivos e os porquês da nossa existência, o quanto que a nossa doutrina é consoladora, o quanto que através dos estudos nós podemos nos enriquecer, nos aperfeiçoar, tomar consciências dos nossos atos, das nossas atitudes, para que dia a dia possamos ir aperfeiçoando. Que assim seja. Então, o nosso tema é de graça recebestes, de graça dai. Como eu comentei agora há pouco, na aula anterior, mediunidade, o seu desenvolvimento, que o Walter nos proporcionou maravilhosos conhecimento, enriquecendo sempre, e mediunidade, espiritismo com a Priscila no mesmo teor, com bastante aprendizado, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso, né? A recomendação. E por que vem recomendação e exemplo de Jesus? Então, Jesus recomendou aos seus discípulos para que eles exercitassem o quê? A mediunidade. Ele recomendou e ele orientou os discípulos no exercício da mediunidade. Né? E aí ele fala para os discípulos, ele orienta que de graça eles receberam essa mediunidade. Né? E o que eles receberam de graça, que eles devem dar. Né? E aí nós vamos ver que a prática mediúnica de Jesus, ele a todo momento, ele é um exemplo disso. Por quê? A todo momento, em todas as curas que Jesus fez, todo o seu trabalho, seu exemplo, né? Ele não cobrou nada para ensinar, né? E até para despertar a prática da mediunidade nos seus discípulos. E também ele não cobrou nada por todas as ações, por todas as curas que Jesus proporcionou. Então ele é um grande exemplo. Ele não só recomendou o trabalho gratuito, como ele também exemplificou. Por isso que sempre ele é a nossa referência, né? Do espírito, para se chegar a esse espírito perfeito, para nossa evolução e para tudo. Então ele curou os enfermos, limpou os leprosos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, de graça recebestes, de graça dai, né? As várias ações, né, de Jesus aí mostrando
todo amor, carinho, caridade para com o outro, né? Então dá de graça o que a gente está recebendo. E aí tem os vendilhões do templo, né? O João nos conta essa passagem no capítulo 2, versículo 13 a 25, que até fala que Jesus, né, expulsou os vendilhões. Então, o que essa passagem nos descreve, né? Então, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu até Jerusalém. E quando Jesus chegou no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, de pombas e os cambistas que estavam ali sentados comercializando, né? Que são os vendilhões? Mercadores que estavam ali vendendo toda essa mercadoria. Então, Jesus até é impressionante, eu vou comentar um pouquinho, né? Ele então fez um chicote com as cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas, né? Derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O que essa passagem está querendo nos dizer? Ele estava alertando, né, que nós não devemos comercializar as coisas espirituais e também nos torná-las objeto de especulação ou como fonte, como meio de vida. É esse o principal alerta que Jesus nos passa. Certo? Bom, por que então teria recomendado, exemplificado assim? Por que Jesus agiu dessa forma? Né? Mediunidade é uma faculdade concedida por Deus. Uma faculdade concedida por Deus ao ser humano que nada paga por ela. Nós nada pagamos pela nossa mediunidade. Alguém sabe que alguém pagou pela mediunidade? Eu quero ter uma mediunidade, eu vou pagar por ela. Então nós recebemos de graça um dom divino, né? Então nós recebemos a vida, nós recebemos a nossa inteligência, nós recebemos a nossa força, todas as qualidades que nós temos para realizarmos o trabalho, para fazer o que nós temos. Tanto é que nós já estudamos anteriormente, um é advogado, um é psicólogo, outro é trabalhador agrícola, enfim, todos nós somos importantes, todas as profissões, todos os dons, né? Então, se nós recebemos tanto de Deus, é justo cobrarmos pelo nosso trabalho físico e intelectual, tanto que ele nos deu, né? Perdão. Então, mediunidade, ela é uma caridade. Então, a mediunidade, ela deve de ser exercida em amor, em ação. Para quem? Né? Quando a gente fala caridade, né, já vimos, é amor. Então, doação até para o outro. Então, é ação para quem? Amor em ação para os encarnados e desencarnados. Vamos entender um pouquinho mais isso nos próximos slides e até dando continuidade a todo esse estudo, né? Então, por que o exercício da mediunidade não deve de ser cobrado? Já vimos, todo trabalho espiritual, ele tem uma finalidade. Qual que é que nós vimos o que é a mediunidade, que a Priscila explicou muito bem até a semana passada, né? O médium,
ele é um intercâmbio, ele vai fazer uma mediação, um intercâmbio entre o plano material e o espiritual, né? Então, nesse intercâmbio, olha a grandeza da mediunidade. É que é possível promover o que? O esclarecimento, uma ajuda mútua, a fraternidade entre nós encarnados e os desencarnados. Então, todo esse intercâmbio, nós vamos receber várias orientações, nós vamos receber várias ajudas, né? Então, esse intercâmbio precisa estar ao alcance de todos os seres humanos, certo? Então, para nós recebermos os esclarecimentos da espiritualidade, lembram que eu passei até da lei de Moisés, como que era, então vem o espiritismo com toda a evolução, hoje nós temos orientação que o Allan Kardec codificou, a nossa doutrina nos explicando muitas coisas e ainda muitos assuntos que nós precisamos esclarecer, até nas nossas lives, nas perguntas dentro do grupo, né? Ainda nós não temos evolução suficiente para entender determinados mistérios ainda, que vão ser esclarecidos com o tempo. Então, através do quê? Dessa mediunidade. Na época de Jesus, é claro que os discípulos tinham a mediunidade de Jesus, mas passava o que era possível de todos nós assimilarmos, né, a humanidade daquela época poder assimilar, como hoje, né? E é aí que nós vamos encontrar, como eu comentei, a ajuda mútua, né? Gozar da fraternidade entre encarnados e desencarnados. E essa ajuda, por exemplo, nós vamos ver como, né? Essa fraternidade entre encarnados e desencarnados. Passistas, quando nós vamos na casa espírita, que nós precisamos de tomar o passe, como o trabalho do médium. Por exemplo, eu sou passista, né? O trabalho de eu poder, como que é esse trabalho? Mediar a energia do plano espiritual para um encarnado que está à minha frente necessitando se equilibrar, se recompor, né? Dessas energias. Então, olha só onde que vai tudo isso, né? Nós percebemos também esse intercâmbio nas sessões mediúnicas. Aí tem os vários médios com os seus vários tipos de mediunidade e cada tipo, com certeza, vai colaborar para todos esses esclarecimentos. Os nossos irmãozinhos desencarnados precisam também muitas vezes de energia que só nós encarnados temos. Então, nesse momento da sessão mediúnica, isso é passado. Olha, hoje nós temos tantas obras, eu estou aqui falando com vocês, à minha frente eu tenho minha estante de livro espírita, tantas obras que sempre vão trazendo conhecimento, como que o Allan Kardec codificou tudo isso, né? Psicografando, recebendo intuição, né? Então todos os conhecimentos que nós temos da nossa doutrina, nós temos que agradecer, né? A primeira psicografia que nós vimos foi os 10 mandamentos, né? Moisés ali já. Então, o quanto que esse intercâmbio ele é necessário para todos nós humanos. Nas palestras, quando nós estamos dando palestras, sabemos que temos que nos preparar, como agora eu preparei todo esse material com muito amor, com muito carinho para vocês, mas também, a hora que eu estava fazendo, a gente percebe que tem toda uma inspiração, todo um apoio da equipe espiritual, né? Não só aqui nesse momento, mas em tudo. Então, nas palestras dentro das casas espíritas, nos nossos estudos, nós estamos aqui, nós sabemos, até nas preces iniciais, falamos muito disso, o quanto que isso engrandece na hora do nosso evangelho, né?
nas ações assistenciais das casas espíritas, que são muitas, muitas e maravilhosas, que todos nós devemos estar nos engajando e procurando alguma que nós possamos estar desenvolvendo, né? Na sopa, cesta básica, brechó, artesanato, gente, são tantas, tantas, tantas. Então todos nós podemos trabalhar no bem, na caridade, no amor, né? Então a gente vê aí quanto conhecimento, tanto progresso, que esse intercâmbio entre o plano espiritual e material nos proporciona. Então a mediunidade, ela precisa estar ao alcance de todos. E se nós começarmos a cobrar, né, a receber por isso, não é todo mundo que vai poder. E não é só por isso não, vamos entender isso melhor, né? Então, o que pode acontecer se a mediunidade for comercializada ou for considerada uma profissão? Os pobres poderão ter dificuldade ou vão ser impedidos ao esclarecimento, ao conforto, à ajuda espiritual, tá? Deus quer que a luz, que a sua lição, né, chegue a todos. Não quer que os mais pobres dela fiquem privados e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber encorajamento e os testemunhos da afeição dos que pranteio porque sou pobre. Então, Jesus não quer isso. De novo, médios, nós somos intérpretes medianeiros dos espíritos, para passar todas as instruções, para mostrar o caminho do bem, para conduzir para a fé. Então, não para vender palavras, que essas palavras não pertencem ao médium. O médium é intérprete dos espíritos, essas palavras não são minhas, como médium, como qualquer outro médium. Me coloquei aqui só para exemplificar, né? Essas palavras não são fruto da concepção do médium, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. É de quem? É dos espíritos. Então, ele tem que mediar para chegar para todos. Aqui uma historinha, só para a gente compreender. Não tenho fé porque não posso pagar os médios. Não tenho consolo na hora pelos mesmos motivos. Então, tal razão porque a mediunidade não constitui privilégio. Ela tem que ser encontrada em toda parte. Fazer pagar seria desviar-se do objetivo. E isso Deus não quer. Outro ponto também que a gente tem que entender, porque que a mediunidade não pode ser comercializada ou profissionalizada. O médium receberá a paga pelo trabalho dos espíritos, o que é imoral. Acabei de dizer que aqueles ensinamentos, aquelas palavras, não é do médium. Se tiver um tempo, eu vou passar um vídeo para vocês, 4 minutinhos, e que vocês vão ver um médium que quer ser famoso, que ele quer escrever, psicografar, vender livro porque ele está precisando de dinheiro, não é nem médium, né? Mas é nesse sentido. Então o médium, ele é um intermediário, né? Os espíritos é que vão falar, os espíritos é que vão escrever, ensinar e produzem os fenômenos. Vender o que não se originou de nós? Como que eu vou vender uma coisa que não é minha? Quando eu estou vendendo uma coisa que não é minha, né? Não dá certo. Se eu for vender, eu vou receber algo material, dinheiro, o que for, que só a nós ou só o próprio médium egoisticamente beneficia. E a mediunidade é para beneficiar a todos de forma geral. Né? Então aqui de novo uma tirinha. Para chamar os espíritos de Sócrates, deve cobrar R$1.000. Ok, mas depois eu só vou pagar 20 para falar com o espírito da minha mãe. Gente, que coisa que seria, tá? Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro, né?
até espíritos aí da família. Então, profanação. O que é profanação? Que o bom senso repele. O que nós estamos falando aqui? Tá? Nós temos, na realidade, que ser ético. A mediunidade, ela é ética, certo? Então, a faculdade mediúnica, ela tem 3 características, né? Ela é fugídia, certo? Que termina facilmente, é instável, ela é móvel, tá? Ninguém pode contar com ela com certeza. A mediunidade não funciona sem os espíritos. E aí, naquele momento, pode faltar o espírito não se manifestar, tá? Por quê? Eles nem sempre podem. Eles têm horário, têm várias atividades, até para o culto do Evangelho, já comentei com vocês que eles têm diversos compromissos e diversas atividades. E também nem deve, ou às vezes nem querem atuar, até por saber que vai ser cobrado, que não é para todos, né? Por exemplo, os bons espíritos, eles não querem ser coniventes com o erro de você estar fazendo algo que não é adequado. Você não está fazendo para a humanidade. E os maus espíritos também não gostam de ser explorados. Então, a mediunidade não é uma propriedade como um talento, tá? Ela é adquirida pelo estudo, pelo trabalho, pela dedicação que o médium acaba tendo. Porque se o médium também não tiver, né, disciplina, se o médium não pregar muito dos ensinamentos de Jesus, ser honesto, caridoso, dedicado, estudioso, porque o médium, quanto mais ele estudar, mais ele se dedicar, mais essa mediunidade vai estar aflorada, sensível, mais em uma boa conexão com os bons espíritos. Tá? Todo médium se conecta aos bons espíritos? Estamos vendo aqui que não. É um alerta também para todos nós, né? Então, um terceiro ponto. Lançaremos descréditos sobre a mediunidade, sobre nós mesmos e sobre o intercâmbio espiritual. Por quê? Né? Pessoas perdem fonte de informações, conforto e ajuda espiritual. Vai ser um grande prejuízo para a moral da humanidade. Então, essas fontes podem estar distorcidas, né? Porque até hoje nós temos poucas informações. E aí, é porque nós só temos o suficiente para conseguirmos compreender. E aí que eu estava falando, conforme a mediunidade, os médios vão estudando, vão compreendendo, vai ampliando até essas informações, todas essas orientações, tá? Até como eu falava assim, muito mais do que na época, como eu falei, do Moisés. O Moisés mesmo proibia a mediunidade para quê? Para evitar esses abusos, para evitar essa exploração, esse charlatanismo. Ó, coloquei aqui, por exemplo, uma figurinha, trago a pessoa amada em 7 dias, telefone, né, 100% garantido. Acabei de falar que não tem garantia, né? Que aí, como trabalhar com essas coisas, temos muito de charlatanismo, a ignorância, a credulidade dos supersticiosos, porque tem muitas pessoas supersticiosas e acabam até ficando dependente de informações que não são fontes corretas. Coloquem uma coisa, gente, cobrou, já não é uma boa conexão espiritual, de jeito nenhum, tá? Então, a mediunidade não vai ser profissão, não é profissão, para quê? Para ela não ser desacreditada, porque começa esse comércio, charlatanismo, e vocês sabem, vimos já várias situações de médiuns famosos, que eram ou não vamos verificar isso, que acaba se
se levando pela vaidade, pelo orgulho, que não é em benefício da humanidade, pronto. E aí perde-se tudo. Então a mediunidade séria não poderá ser e não será nunca uma profissão. E diante disso, então, o que o Allan Kardec nos fala? Né? O que ele codificou? O que o Espiritismo nos diz sobre isso? O Espiritismo compreendeu o aspecto honesto do fenômeno, desacreditou sua exploração e elevou a mediunidade a quê? Ao grau de missão. Então, mediunidade é uma grande missão que nós temos. Né? É um dom divino, Deus, né? De conseguir ter esse intercâmbio com o plano espiritual e o quanto que tem de objetivo e de grandeza nessa mediação, responsabilidade, né? Vamos ver que a mediunidade, ela é sagrada. Olha essa grande missão, ela deve ser praticada santamente e religiosamente, com todo respeito, certo? Especialmente aquela mediunidade de cura, de dons que a gente tanto vê. Então, não paga somente em dinheiro. Ela não deve ser considerada uma vantagem, interesse pessoal. Como eu falei, além de interesse pessoal, vaidade, orgulho. Não, ela é uma missão sagrada. Sagrada. Quando o médium, né, o que Allan Kardec comenta, foi perguntado, né, para Allan Kardec, quando o médium dá seu tempo ao público, dizendo que o faz no interesse da causa espírita, mas não pode dá-lo de graça, o que Allan Kardec fala disso? Né? Será que a pessoa quer uma ocupação, está dentro da casa espírita, e às vezes ela quer uma ocupação lucrativa, né? Às vezes, será que a pessoa vai ter só esse trabalho para se manter? Então, ele fala que essas pessoas devem procurar com que viver, recursos fora da mediunidade. E olha que ele fala, procura, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. E tempo, muitas vezes tem pessoas que falam, eu não tenho tempo para a prática da caridade, não tenho tempo para ir no centro, né? Se quiser, sempre vai conseguir um tempo disponível, certo? E a gratuidade dos serviços no meio espírita tem assegurado o afastamento das pessoas interesseiras e mal intencionadas. Então, quem quer, né, ganhar com aquilo, tem vaidade, tem orgulho. A gente percebe muito isso quando começa a vaidade, o orgulho. Até as pessoas se mudam de uma casa espírita, porque às vezes a pessoa tem outros interesses, a própria espiritualidade acaba afastando. Porque os espíritos, os bons espíritos vão levar em conta a dedicação, a devoção de cada um. Quantas vezes você faz o sacrifício, você está aqui, às vezes isso é sábado, é domingo, sabemos que tem um irmão, alguém que precisamos, vamos lá, aplicamos um passe. Isso daqui, por exemplo, preparar o estudo, preparar uma palestra, ir lá, participar das palestras, participar das atividades da casa espírita, é tão enriquecedor, traz tanta gratidão pra gente, nos preenche tanto, que nós temos que agradecer a oportunidade de fazer
algo o bem pelo outro sempre. E além de tudo, de você sair se sentindo tão bem, nós vamos ter o que nós chamamos da remuneração espiritual. Você faz sem pensar, né, no que você está ganhando, e você está fazendo um bem para o outro e ganha muito em troca. Só que a gente não deveria estar pensando isso, e não pensa mesmo. E sempre a gente se enche de gratidão. E é aí que nós vamos falar da remuneração espiritual. Muito do que nós fazemos e praticamos, né? Se nós estamos nesse caminho, possivelmente tivemos questões de problemas anteriores nas nossas existências que nos levou a ter que fazer essa prática. Então nós estamos no caminho certo, até para pagar algumas situações das vidas anteriores nossas. Tá? Ah, não tenho. Se não tiver, a gente na conquista do bem, a gente está até, vamos supor, ganhando bônus hora, bônus no amor, né? Para outras existências, para o plano espiritual, né? Então tudo que nós fazemos no bem, tudo que nós fazemos na caridade, que caridade é amor, teremos a recompensa espiritual. E olha que afirmou Jesus: digno é o trabalhador dos seus salários, de quem faz, tá? E eu já comentei nas aulas anteriores que a gente não precisa cobrar. A justiça divina, ela é imediata. É a lei de ação e reação, tudo no seu tempo e tudo no merecimento de cada um. Por isso que Deus dá às criaturas segundo as suas obras, segundo o seu trabalho, segundo o que você faz para o bem, para a caridade. Então, um médium que atende todas as recomendações de Jesus, ele tem condições de pagar suas dívidas anteriores que adquiriu, ou méritos para as novas realizações, certo? Também acelerar o próprio progresso. Como? No exercício da mediunidade e no conhecimento, adquirindo estudo, né, da vida imortal. Porque com isso nós vamos progredindo, nós vamos conhecendo mais. E no convívio com os bons espíritos e com... Olha só que eu comentei com vocês, e que a gente que trabalha na casa espírita, é muito bom, é muito gostoso sentir tudo isso, porque a gente consegue perceber, né? No convívio com os bons espíritos, acabamos tendo a proteção desses bons espíritos. Nossa, é muita gratidão. E olha só, finalizando esse nosso estudo, o que a Memei nos fala, né? No livro Petição da Mediunidade: a árvore não come seu próprio fruto. O que ela quer dizer? Né? Então, se a gente produz conhecimento, se a gente faz alguma coisa para o outro, a gente está na dedicação para o outro. Eu não preciso de cobrar por algo que eu estarei fazendo, né? De doar. E aí, o Papa Francisco tem uma frase dele, não é nem uma frase, né? Que é muito interessante, que vai contribuir para a gente finalizar todo esse nosso estudo, né, de dai o que recebeste, né, de graça. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Né? Olha a grandeza do que o Papa Francisco, né? Além do que a Memei nos fala, que a árvore não come do seu próprio fruto, aí eu trouxe isso do Papa Francisco porque ele nos deixa muito claro a grandeza que nós temos quando nós podemos dedicar tudo que nós temos para o outro. Seremos muito mais felizes.
Só para encerrar todo esse nosso estudo, eu vou passar esse vídeo que ele tá ligado, né? Esse vídeo com tudo que nós, de uma forma cômica, mas ele traz toda a mensagem que nós precisamos sobre essa mensagem de hoje. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vou escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E dá vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garanchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, o espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é caneta? Peraí. Deve ser lápis. Olha aí, quando eu falei da mediunidade, que o espírito não está disponível quando quer, né? Vamos prestando atenção. Tudo que eu comentei sobre a mediunidade complementando hoje. Osvaldo! Que susto, cara. Que é isso? Que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Como o quê? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Tá escrevendo? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas eu só que você vê espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso, que isso rende pra pessoa. Negócio bom é escrever, fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. Mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Pra que utilizar da mediunidade? Não, escrever eu não sei escrever, eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação, entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Sabe dançar? Médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Então, nós vimos aí um pouquinho, né? Que ele força uma mediunidade, o médium não quer participar. E no final, o que é muito importante, no finalzinho ali, né, ele nos diz que a mediunidade ficou suspensa. E aqui é um último alerta, né? Quando tem um abuso da mediunidade,
os espíritos bons com certeza vão afastar. E isso até de suspender e não ter toda essa intercomunicação, vai acontecer, né? Então chegamos ao final desse capítulo 33, né? De graça recebestes, de graça dai. Eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, muito abençoada, muito iluminada, né? Peço para que vocês leiam o capítulo, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quanto ao que foi exposto, enfim, tanto eu, o Walter e a Priscila vamos estar à disposição para vocês. E na próxima semana já estamos finalizando, temos mais 3 estudos e aí a gente vai ter a nossa live finalizando, né, esse grande curso aí de iniciação ao espiritismo. Então na próxima semana vocês vão estudar, nós vamos estudar o capítulo 34, Vigilância Cristã, certo? Então que Jesus nos abençoe, que vocês tenham uma semana iluminada, com muitas bênçãos e até breve.